Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começamos mais um programa Igreja Militante, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, continuando a nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do catecismo, a oração na vida cristã. Começamos hoje um conjunto de programas a respeito do ensinamento de Jesus sobre a oração. Até o programa anterior, refletimos Jesus orando. Agora, Jesus que nos ensina a orar. Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos? Perguntam os apóstolos e logo em seguida Jesus vai ensinar o Pai Nosso. Portanto, é olhando para Jesus que nós aprendemos a orar. Vendo-o orar e escutando as palavras dele sobre a oração. Sobre isso trata o parágrafo 2607 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. Quando ora, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal da nossa oração é a sua oração ao Pai. Mas o Evangelho fornece-nos um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Como bom pedagogo, toma conta de nós no ponto em que nos encontramos e progressivamente conduz-nos até ao Pai. Dirigindo-se às multidões que o seguem, Jesus parte daquilo que elas já conhecem acerca da oração, segundo a antiga aliança, e abre-as à novidade do reino que chega. Depois, revela-lhes em parábolas essa novidade. E, por fim, aos seus discípulos que hão de ser pedagogos da oração na sua igreja, fala abertamente do Pai e do Espírito Santo. Então, na pedagogia de Jesus, na escola de Jesus acerca da oração, primeiro ele rezando. Os apóstolos viam Nosso Senhor rezar inúmeras vezes, no meio da multidão e até afastado dela. E afastado dela, Jesus rezava muitas vezes, até noites inteiras, passava a noite em oração. E o ensinamento de Jesus explícito sobre a oração é um ensinamento progressivo. Ele vai aos poucos mostrando o que não se deve dizer na oração, como não se deve rezar e como se deve rezar. Como não se deve rezar e como se deve rezar, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, que vamos tratar mais na frente. Palavras explícitas sobre a oração. O que pedir a Deus? A oração do Pai Nosso. E também as disposições interiores. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará, etc. A relação também com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Jesus diz: dou-vos graças, ó Pai, porque ouvistes estas coisas, porque sempre me ouves, escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Enfim, existe de fato uma sistemática nos evangelhos de ensinamento de Jesus sobre a oração. Ele ensinando, explicando catequeticamente, de forma bem simples e ao mesmo tempo profunda, como deve ser a nossa vida de oração. É exatamente isso que nós vamos tratar nos próximos, talvez 10 ou 15 programas, Jesus nos ensinando a rezar. E isso foi paradigmático para a vida dos apóstolos, porque também existem nas cartas de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos e outros livros do Novo Testamento, além dos evangelhos, um ensinamento explícito sobre a oração cristã. Desejo que você esteja conosco e sempre possa crescer com esses programas que ainda virão. Boa noite.